As pequenas árvores da nova era vão trazer um futuro brilhante. Existem aqueles que têm medo e aqueles que estão prontos para ela. Estas pequenas árvores hoje são grandes pontos para a mudança que o mundo precisa. Mudanças essas que podem virar o mundo de cabeça para baixo e trarão um novo amanhecer brilhante para aqueles que acreditarem. Arroi nerds, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de capítulo semanal de One Piece aqui no Nerd de Palha. Como vocês sabem, eu sou o Matheus e hoje trazemos o grande capítulo 1055, Nova Era, que trouxe algumas boas surpresas para nós. Mas antes de mais nada, galerinha, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação para quando tiver vídeo novo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não estava esperando nada do filme Red, mas que depois desse capítulo ficou extremamente curioso com o que pode vir. Manda pra ele lá, tá? Mas galera, chega de enrolação, bora lá! Começando pela lindíssima capa da Jump divulgando o filme Red, e nada mais justo, né? Pois tem uns detalhes interessantes vindo nesse capítulo que me deixou curioso demais, como eu disse, pra ver. Seguindo com outra capa linda, que vai ser a do volume especial, que vai ser distribuída nas exibições do filme Red. Queriam, por sinal. E mais, nesse capítulo temos uma página extra, onde mostra a Uta, inspirada para escrever sua mais nova música, a Canção de Deus. Muito interessante, já podemos ver aí mais ou menos como que a Uta recebe inspiração para fazer as suas músicas. E seguindo com o capítulo, voltamos até a alegre capital das flores, onde o povo continua suas comemorações, né? Podemos ver a Nami, os Zeus, a Tama se divertindo juntos. Porém, longe da capital temos uma luta acontecendo. Os Bainhas Vermelhas e o Momo estão lidando contra o Aramaki. E Yamato questiona o Momo do porquê ele não pode participar, mas o Momonosuke continua insistindo que ele não deve participar. E Aramaki é bastante habilidoso com seus poderes, sendo capaz até de se defender contra uma de suas principais fraquezas, que seria o fogo, né? Quando o Raizo usa um Katon em cima dele. Assim conseguindo lidar com todos os bainhas e também os capturando para roubar as suas energias. Mesmo ele sendo babaca, devemos admitir que o cara é habilidoso na fruta dele. A fruta dele também é bastante apelona e poderosa, então não é à toa que é uma logia. Mas dentro do castelo dos Kozuki, indo mais abaixo na sala secreta do Sukiyaki, vemos que LOL, ele e a Robin estão caminhando por um corredor secreto. O LOL desconfiou que a Robin e o Hitetsu estavam aprontando alguma coisa, pois não viu nenhum deles no festival. E agora estão todos os três seguindo essa passagem que os leva aos segredos mais intensos do país de Wano. Nem mesmo Orochi ou Kaido ficaram sabendo disso. Mas o Kaido ficou sabendo da localização do Road Poneglyph, pois um certo alguém tinha as capacidades necessárias para acessá-lo. Esse alguém era nada mais nada menos que o Jack, que era metade tritão. Mas aí eu fico com uma dúvida, cara. Pô, metade tritão? Mas o Jack tem fruto também. Ele não devia afundar? Fiquei com esse ponto de interrogação na minha cabeça. Será que tritões, por ser metade tritão, ele consegue lidar mais com essa fraqueza da fruta? Porque ele está se movimentando? Bom, fiquei na dúvida agora. Ah, mas eu acho que funciona por ele ser tritão. E eu vou ficar nesse devaneio muito tempo, então vamos seguir. A Robin questiona o porquê apenas um tritão poderia acessar essa sala secreta. E o Hitetsu faz mistério, dizendo que logo eles irão descobrir. Logo após isso, a Robin encontra uma pequena passagem que traz uma luz bem escassa. O Hitetsu diz que eles podem dar uma olhada se quiserem, e a Robin atravessa, enquanto LOL apenas aparece do lado dela, né? Através do uso dos seus poderes. Muita apelação isso. E é então que eles se deparam com algo impressionante. Uma cidade submersa, mas precisamente o país de Wano. Mas o país de Wano de 800 anos atrás, de acordo com o Hitetsu, que conta o que ele sabe, né? Este país de Wano ficava no nível do mar, em terra, bem na base do Monte Fuji. Porém, em algum ponto, muros foram criados ao redor do país para cercá-lo. E como consequência, a água das chuvas foram acumulando por dentro dos muros e acabou por inundar toda a ilha, fazendo com que os habitantes tivessem que abandonar suas casas, assim tendo que construir um país acima daquele que estava inabitado, bem na costa da montanha. Ou seja, o país de Wano que todos estão é o atual país de Wano. E cara, isso é uma revelação chocante pra caramba, porque a gente ficava imaginando como o país de Wano havia sido criado, né?
Porque o ano atual é meio que uma colcha de retalhos. É tipo, em cada parte da ilha, Ringo, Hakumai, Udon, cada uma parte tem um clima diferente, então a gente ainda acha que existe essa possibilidade de ser um Wars que tenha ajudado a criar o país de Wano, mas com essas revelações, com essa parte que o Hitetsu contou pra gente, a gente já tem mais ou menos um pouquinho de noção do que foi a história de Wano. Isso ainda precisa ser explicado mais a fundo, né? É mais um pedaço da história que a gente já tem e fica aí uma questão também. O país de Wano que a Toque estava indo, provavelmente era o que estava submerso, já que ela estava usando seus poderes para ir para o futuro, porque ela acabou por conhecer o país de Wano atual e não o antigo. Ela usando seus poderes, ela pulou da época que ela era, que provavelmente era de 800 anos atrás, e estava tentando chegar em um ano atual. Só que aí o que ela não sabia é que ao ano atual é na verdade um país construído acima da antiga Wano. Cara, muito louco isso. Bom, continuando, chegamos ao local onde o terceiro Road Poneglyph está, finalmente. Robin comenta que agora, com aquele, os chapéus de palha possuem três. O da Big Mom, o de Zou e agora o do Kaido, faltando apenas um para eles chegarem à fatídica Laugh Tale. E algo que se comprova aqui é que realmente o Monte Fuji era o lugar onde o Road Poneglyph estava escondido. Eles estão ali numa caverna bem na base do monte, onde se eles andarem um pouquinho mais ali, eles irão para a Wano submersa. E também lá, continuando aqui, né, no capítulo, eles encontrariam a arma ancestral Pluton. Porém, o Hitetsu nunca a viu e é incapaz de mostrá-la neste momento. E outra revelação importantíssima nos é dada nesse momento. Para que Pluton seja liberada, as paredes defensivas de Wano devem ser derrubadas. Em outras palavras, isso é o que significa abrir as fronteiras de Wano. E, consequentemente, isso irá libertar uma das armas ancestrais. A Robin questiona o porquê o Oden queria isso e o Hitetsu não sabe dizer, apenas está passando o que lhe foi dito, que é algo que é passado de geração em geração. E ele não faz ideia do que o Oden descobriu quando estava viajando pelo mar. E, mano, isso aqui é outro choque. Abrir as fronteiras é literalmente destruir os muros que cercam ali o Wano e a antiga Wano. E isso é o que vai liberar Pluton ao mesmo tempo, né? E será que isso é o que Oden queria mesmo? Abrir as fronteiras para trazer um novo amanhecer ao país, né? Seria liberar uma arma ancestral, derrubar esses muros e trazer novamente ao Wano pro nível do mar, tornando assim o país mais acessível para o mundo exterior, além de usar a arma ancestral para algum propósito. Qual é esse propósito? E outra questão, o Momo sabe de tudo isso? Porque provavelmente sim, né? Deve estar escrito no diário dele. E cara, essas revelações empolgantes demais, Jesus. Enfim, falando do Momo, continuando a luta dos bainhas e ele contra o Aramaki, com ele dizendo que se Kaido ainda estivesse ali, ele não teria vindo. E ele vem com aquele papinho merda dele, que o regime que o Kaido impôs foi o que mantinha os inimigos longe do país. E o Aramaki quer porque quer que eles entreguem a cabeça do Luffy. Assim ele vai deixá-los em paz, né? O Yamato está decidido em chamar o Luffy e os outros para ajudá-los, mas é então que o Momo recusa novamente. Seguindo mais ou menos a linha de raciocínio que eu havia comentado no vídeo do capítulo 1054. O Momonosuke quer que o país consiga se defender sozinho quando vir ameaças externas, sem depender de outros para ajudá-los. Ainda mais para aqueles que estão caminhando para partirem de lá. No caso do Yamato, que agora é livre e vai seguir no mar junto com o Luffy. O Momo quer provar que o Wano pode se proteger sozinho sem depender dos outros. Afinal, como eles iriam encarar o futuro? E o Momo, com esse discurso motivador, ganha forças para liberar um poderoso Boro Brief no Ryokugyo, que consegue libertar os bainhas ao mesmo tempo também. E até ele fica impressionado de ter funcionado, tanto que ele repete mais algumas vezes, porém a mira dele é péssima. Mas ele consegue queimar o corpo gigantesco do Aramaki. Mas o Aramaki não morre tão fácil assim, né, gente? E consegue se regenerar através de um brotinho pequenininho. E antes mesmo que ele pudesse empalar o Momo da boca até o rabo, como ele mesmo diz, o homem fica pistola. Sim, o haki do rei de um certo ruivo ecoa até chegar nos sensores de Aramaki, que paralisa ao sentir a presença arrebatadora. Shanks, o ruivo,
fez até com que os seus aprendizes caíssem perante ao seu haki. Ele ainda vem com um sermão forte para cima do Aramaki, questionando se aquilo não seria um pouco de covardia por parte da marinha ir atrás daquelas pequenas mudas que foram capazes de mudar a história, perguntando se aquilo não era errado, se eles estão com tanto medo assim na nova era. E isso faz com que Aramaki não queira mais comprar briga com o Wano, pelo menos por enquanto, e decide parar. E cara, o que foi isso, né? O haki do Shanks é um absurdo. A presença dele fez um almirante tremer. Se bem que é o bostão do Aramaki, né? Mas ainda assim, mesmo assim, o cara tava pistolaço. Pistolaço. Nunca vi o Shanks mais bravo na minha vida. E cara, sinceramente, eu não tô mais acreditando muito nessa história do Shanks vilão, não. Mas vai que, né? Não vou colocar minha mão no fogo, mas também não acredito tanto, não. Mas vale notar algo muito interessante aqui quando ele fala da nova era. Vemos alguns quadrinhos do Luffy, do Momo, da Hiyori, e o último quadro ali da esquerda para a direita, que é o que apresenta ser uma menininha, que tem um penteado bastante semelhante à da Uta. E ao que parece, a Uta é canônica na história de One Piece. E isso só me deixou mais curioso pro filme Red, porque ela é tratada aqui como parte da nova era, né? Porque os quadrinhos querem dizer isso. Aquela galera ali faz parte da nova era. Se vamos ter ela dando as caras no mangá em algum momento, a gente ainda não sabe. É a mesma situação do Shiki. Ele é canônico, mas ainda não deu nenhum oi. Quer dizer, teve umas leves aparições assim aqui e ali através da Higurashi, que ela tinha Mani Mani no Mi anteriormente, né? Mas mesmo assim, o próprio Shiki em si, o personagem, não apareceu. Foi citado, mas ele mesmo não apareceu. E nem sabemos se tanto ele quanto ela vão, né? Se vai ter espaço para eles darem um oi assim, dizer, contar um pouquinho da história deles assim. Nós sabemos que eles existem em algum lugar. Pelo menos por agora, né? E no final do capítulo vemos que o Quarteto Terrível, Luffy, Zoro, Sanji e Jinbe estavam apenas observando a batalha do Momo contra o Aramaki. Ou seja, eles estavam cientes de tudo que estava acontecendo. E ficam muito felizes que o Momo conseguiu lidar com o Aramaki. O Zoro até fica impressionado com o Haki que havia aparecido agora há pouco. E o Luffy diz que era um rosto bem familiar para ele. E o capítulo termina com o navio zarpando rumo ao horizonte. Incrível, simplesmente incrível, muitas revelações importantes que dão direção para a história, né? Principalmente do país de Wano, né? Porque a gente queria saber o porquê das fronteiras e como as fronteiras seriam abertas. Agora a gente já tem uma leve noção, né? E é sempre bom ver o Shanks agindo, né? Mesmo que ele não tenha uma cena de luta, a presença dele já é bastante sentida. 2 capítulos seguidos com o Shanks aparecendo, jamais que isso iria acontecer na história de One Piece. É só agora mesmo pra acontecer. E cara, o Momo se provando também, mostrando que ele também é capaz de defender o seu próprio país. Tem que melhorar a mira em algumas coisinhas aí, mas com o tempo ele vai pegando jeito. Mas o mais intrigante é saber que a Uta tá por aí, é canônica. O que vai entrar da história dela dentro do mangá, dentro de One Piece? Não é meio tarde para a personagem aparecer e ser canonizada? Será que quando tivermos um desenvolvimento do Shanks ela aparece? Flashback? Muitas questões aí. Mas eu quero saber de vocês, meus queridos, o que acharam desse capítulo? Gostaram aí dos segredos do país de Wano? O que eles guardam? Conta aí pra mim. Gostaram da luta do Momo contra o Aramaki? E o que esperam para os próximos capítulos? Diga aí pra mim. No mais, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão para vocês. Abraços, se cuidem e até a próxima.